conta com 200 artigos e a intenção é que metade desses 200, 100 artigos, serão remodelados. E a lei já completa aí, né, quase 15 anos. O que aconteceu é que nos primeiros 5 anos, em 2005 e 2010, poucas empresas se aventuraram a pedir recuperação judicial. Mas, depois de uma decisão do Supremo em 2011, no caso da Gol com a Varig, a ADI 3934, houve um uso mais abrangente do Instituto da Recuperação Judicial, a RJ, né? E chega hoje a se imaginar que o Instituto está sendo usado até demais. O ministro Noronha, numa palestra, ele disse que já vivemos a chamada indústria da recuperação judicial. Quer dizer, é como se chegado a um ponto em que a empresa precisa quebrar para dar certo. A empresa precisa passar por uma dificuldade para ela conseguir vencer o seu jogo na competição dos mercados. E isso, então, gera um problema, gera uma aflição, né? Tanto de aspectos mais drásticos, de fraude mesmo, né? A utilização dos institutos para fraude, a gente vai comentar alguns casos, como o caso mais comum, em que não há uma fraude propriamente dita no uso do instituto, mas, né, se percebe posturas abusivas no uso da lei. Um caso aí que se está comentando, o caso da OAS, né, em que se poderia imaginar aí um uso abusivo do instituto. Tá? Então eu vou passar com vocês, os pontos estão aqui. A primeira questão... Olha como a coisa ficou. O processo de recuperação judicial, ele é caro e complexo. Para vocês terem uma ideia aí, um advogado cobra aí 3 milhões de reais para fazer um processo desse. Muitas vezes não é um preço assim fechado, mas dentro do êxito que ele consegue reduzir de dívidas, né, e os percentuais que ele obtém, então é um processo caro. E não para no advogado, né? As grandes empresas sempre vão usar as empresas de contabilidade, auditoria independente, para também serem parceiras do processo. Ele é um processo caro. Muitas vezes a empresa, né, que pede RJ hoje é empresa de grande porte. Empresa até, teoricamente, né, com condições, com muito faturamento, muitos ativos. E qual é o primeiro problema que a gente enfrentou? Essa lei copia a lei dos anos 40, que diz que o juiz competente é o juiz do principal estabelecimento. O que acontece? A sede fica nas grandes cidades, mas o estabelecimento fabril, muitas vezes, ele está numa região longínqua, no interior de um estado. E aí, com esse critério, que é o critério atual, você pega aí o artigo 3º, é o que está lá. O juiz de uma cidadezinha pequena que julga tudo numa única vara vai ter que assumir a complexidade de uma recuperação judicial de uma empresa de um porte muito elevado. Qual que é a mudança que o projeto propõe? Nas empresas que sejam caracterizadas como de grande porte, né? O faturamento acima de 300 milhões, ativos acima de 240 milhões, a competência para a RJ se desloca para a capital ou para um polo regional que tenha a vara especializada. Então a gente vai ter um critério econômico para ir deslocando as grandes RJs das grandes empresas para as capitais. Ou para as cidades grandes de interior com mais estrutura. Tá? Há alguns critérios que são mais polêmicos. Por exemplo, jogar a sede da empresa, que era a primeira ideia, né? Essa ideia que eu disse para vocês agora, de usar um critério econômico, é uma ideia que está surgindo no substitutivo apresentado à Câmara. O PL original, como foi apresentado no governo anterior, em maio de 2018, ele diz o seguinte: não, agora o critério é da sede da empresa, mas esse critério ele é terrível, porque a empresa poderia manipular trocando sua sede para justamente conseguir, né, levar o processo para onde ela quer. O projeto, então, ele foi considerado um pouco ingênuo nesse aspecto, apesar de ele ter uma trava, né, de que
tá ali, né? Desde que a sede não esteja alterada nos últimos 12 meses, mas aí um ano é um prazo curto. Daria para, né, se esperar um ano para pedir RJ. Tá? Então, e há uma discussão lá na comissão se deixa para o CNJ regulamentar esse critério econômico ou se já coloca ele na lei de uma vez. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto envolve um lobby antigo, até agora não bem sucedido, de que rurais e que cooperativas possam se valer das recuperações. Tá? E pela lei atual, o produtor rural, normalmente, ele não é empresário porque ele não tem registro em junta comercial. Nada impede que ele tenha, mas ele mesmo prefere não ter, para evitar falência, mas quer ter o direito à recuperação. Uma coisa é certa, o projeto vai permitir que rurais de natureza civil e cooperativas, que têm natureza civil por força de lei, a não ser a cooperativa de crédito, né, porque essa é a exceção, que eles possam pedir as recuperações. Só que, se eles optarem pela recuperação, eles também terão, né, que estar sujeitos a uma falência de uma entidade civil, coisa que até hoje não existe e vai passar a existir para quem pedir. Tá? Vamos lá, pessoal, falando de uma maneira assim mais franca. Recuperação judicial serve para 3 coisas. Quer gravar tudo? Tem que se arriscar na vida um pouquinho também, né? Então, tomara que eu seja bem interpretado. Você tem mais ou menos 30% das recuperações judiciais, é como o nome sugere. Uma empresa que vai se reerguer e reorganizar suas dívidas e um empresário que não vai vender o seu negócio. Ele vai continuar à frente do seu negócio, ele vai se reerguer. 30% dos processos têm esse objetivo. E um estudo de São Paulo mostrou que o prazo médio para uma empresa se reerguer quando ela se endivida, quando ela se encrenca financeiramente, o prazo médio é de 10 a 15 anos. Eu já vi casos em que o devedor tenta negociar com o credor pagamento até 2054. O caso da Oi, houve troca de controle acionário. Acabou que, né, os credores meio que compraram a Oi com os seus créditos. Mas a primeira ideia da Oi não era ser vendida para os seus credores. Era justamente pagá-los. Ela pediu na primeira proposta 19 anos para pagar os credores. Então, entrar em crise é isso. Sair da crise é difícil, demora 10 a 15 anos. Qual é o segundo objetivo de uma RJ? Vender a empresa sem as dívidas. Desculpa falar. Antes de 2005, só tem um jeito de você vender a empresa sem as dívidas. Primeiro você decreta a falência. E por que que não funcionava? Porque a vida não é só nossa dos advogados. Os profissionais de marketing desaconselharam empresários a comprar empresas falidas, mesmo sem dívidas, por um problema de imagem. Por isso que essas marcas de empresas falidas ficam na história como intocadas. Ninguém quer usar uma marca que sofreu um decreto de falência, como o Mesbla, um Mapping, VASP. O sujeito prefere escrever azul no nome da empresa dele do que usar uma marca falida, Transbrasil. E acontece justamente com essa lei um artigo estranho, que é o artigo 60, que diz que se uma parte da empresa em recuperação judicial for vendida, o adquirente não leva nenhum passivo, nem trabalhista, nem tributário, nem coisa nenhuma. Então, muita gente e muitas empresas usam a RJ não para se reerguer, para serem vendidas. Qual foi o problema da Gol com a Varig, que gerou a ADI 3934? A Gol comprou mais de 90% dos ativos da Varig, mais de 90%. E foi dito no processo que essa compra eram de ativos isolados da Varig. A Varig continuou existindo sem quase todos os ativos dela por 3 anos, sob o nome de uma empresa chamada Flex Linhas Aéreas,
que funcionou com uma aeronave entre 2006 e 2009, fazendo Rio de Janeiro, Natal, parando em todas as cidades do caminho. É flexionada de tanto passivo. E aí o que acontece? O Supremo, né, o Ministério Público questionou, peraí, a Gol comprou a Varig toda, 90 é igual a 100. Porque se compra a empresa toda, leva o passivo. Na RJ, leva. E o Supremo disse, não, 90 não é igual a 100. A Gol comprou uma parte da Varig, ainda que seja uma parte expressiva. Não assume nenhum passivo. E essa decisão de 2011 atraiu a atenção dos advogados que perceberam, opa, então o Instituto tem uma utilidade sim. Qual seria a fraude em cima disso? Podemos imaginar? Que o projeto agora vai querer corrigir. Um caso que eu estudei no interior de São Paulo. Sujeito, dono de uma usina de álcool. Com muito faturamento, muitas dívidas. Não queria pagar as dívidas. Ele tinha milhões e milhões de dólares no exterior. Como é que é feito? Ele pode pegar o dinheiro de lá, trazer para cá e pagar as dívidas da empresa lucrativa dele. Não, essa não é uma opção. Pagar não é uma opção. Pagar não é nenhuma obrigação jurídica. Pagar é um agrado que se faz a quem merece. Montou uma outra empresa no Brasil, capitalizou essa outra empresa com os recursos que ele tinha no exterior, jogou a usina dele na recuperação judicial, colocou a usina à venda sem as dívidas, certo? Deixando lá poucos ativos, né? Porque tem que fazer uma divisão. E quem comprou a usina dele? Ele mesmo. Na falência, isso está previsto como fraude, no 141, parágrafo 1º. Na recuperação, esse dispositivo não existe. Ah, mas você aplica para analogia? Sim. Alguns juízes sim, outros não. Qual é a solução do projeto? Criar a trava. Que trava? Que o comprador da empresa IRJ não pode ser do mesmo grupo econômico da empresa que está sendo vendida, não pode ser pessoa ligada, direto ou indiretamente, por algum acordo societário, ainda que na condição de minoritário, com certos poderes. E por aí vai. Tá certo, pessoal? Então, o que o projeto está mudando nisso também? O projeto tá mantendo, tá, esse padrão de que a empresa vai ser vendida sem as dívidas na RJ. E o projeto está fazendo melhor. Está dizendo que a empresa agora, do projeto, poderá ser vendida inteira sem as dívidas. Não é mais necessário dividi-la antes da venda. E aí o juiz verifica que se ela for vendida ou inteira sem as dívidas, ou substancialmente os ativos substanciais forem vendidos e os que ficarem no processo na RJ forem poucos ativos, o juiz pode decretar a falência. Qual é a vantagem disso? O artigo que já existe na lei que vai ser mantido, 131, que na minha opinião é o mais terrível dos artigos da lei. Se você vende a sua empresa e não paga seus credores, isso é fraude contra credores. Simples assim, via extrajudicial. Mas o 131 da lei diz que se você vende uma empresa em RJ e não paga os credores, esse ato jurídico nunca poderá ser nem declarado nulo, nem declarado ineficaz. Ou seja, a RJ é uma blindagem para vender a empresa sem que o comprador assuma as dívidas. Portanto, ela é um modelo de negócio. E até o dia em que a OAS pediu recuperação judicial, só se sabiam dessas duas utilizações da RJ. Os advogados da OAS, muito criativos, criaram uma terceira forma de usar o Instituto. A OAS apresentou o seguinte esboço, né? Porque quando se pede a RJ, tem lá uma primeira minuta que o devedor apresenta, que isso é um outro tema que nós vamos comentar aqui também. Isso vai mudar um pouquinho, em um certo caso. A OAS apresentou a seguinte minuta de recuperação judicial.
pagaremos todos os credores nos valores originais e nos prazos originais. Pagaremos todos. Nas condições aqui não queremos prazo nem desconto. E se não pagarmos o vencimento, pagaremos todas as multas, os encargos moratórios, os juros devidos nos contratos originais. A empresa é séria. Olha lá. Período do stay, né? Stay period. Todas as vezes que uma empresa pede RJ, qual é a primeira consequência? Suspensão de ações e execuções. Se bem que na lei atual, a suspensão não é do pedido. A suspensão é do despacho. Esse despacho demora no Brasil, em média, 45 a 60 dias para ser dado. O que o projeto está fazendo? O pedido já suspende. Então o stay já virá da distribuição da inicial. E o que aconteceu na lei atual? Ela previa um stay máximo aí, até a Assembleia, de 180 dias. Mas a Assembleia no Brasil foi marcada, em muitos casos, com 1 ano, 2 anos, houve casos com 3 anos. E o STJ, para evitar conflito da lei com os fatos, entendeu que era melhor o stay permanecer até o dia da Assembleia, mesmo que estoure os 180 dias que o parágrafo 4º do artigo 6º prevê na lei atual. Como não há um prazo peremptório para que o juiz marque a Assembleia, muitos juízes simplesmente não marcavam em 6 meses. O que se sabe daquele processo ali, não é, eu falei OAS como um exemplo, mas são vários, né? Ela liderou isso. O devedor pressiona o juiz a demorar para marcar a Assembleia e usa o seguinte argumento: olha, eu quero tratar os meus credores com dignidade, eu não estou pedindo para eles abrirem mão do crédito, mas eu preciso de um fôlego, eu preciso respirar. Então demora para marcar essa Assembleia, até porque o plano vai ser aprovado, porque eu não vou prejudicar ninguém. Qual é o problema disso? E isso o projeto está batendo de frente. Não pode ser assim. No projeto, o stay vai cair para 120 dias como data máxima de marcação da Assembleia. E aí, muitas vezes, se marca no prazo, mas ela é suspensa. E aí não se sabe qual é o prazo para retomada. E aí o projeto amarra também isso, dizendo que se ela for suspensa, tudo bem. Marcada nos 120 dias, pode ser suspensa. Mas a suspensão não pode passar de mais 90 dias, não. Somando aí 90 com 120, 210. 210 é um pouco mais que os 180 atuais, né? Mas agora, né, o projeto cria para o CNJ várias atribuições, onde em tese a fiscalização desses prazos passaria a ser mais rigorosa. E aí o stay ficaria reduzido aí a no máximo 210 dias, tá certo? Uma mudancinha técnica. Hoje, quando a empresa consegue a RJ, o juiz homologa, o processo fica aberto por 2 anos. Pelos 2 anos, os pagamentos são feitos em juízo. O projeto vai acabar com isso. No momento em que a RJ for homologada, o juiz já extingue o processo no mesmo ato. Tá? Ou seja, a RJ ela só é recuperação judicial porque ela foi negociada em juízo, mas todo o cumprimento dela já será do primeiro dia extrajudicial. Tá? Bom, uma das grandes polêmicas atuais, o artigo 57 exige certidões negativas tributárias para que a empresa consiga homologar uma RJ. Vai cair. Inclusive, esse é um dos pontos aí que não está no projeto, está no substitutivo. Vai ter um mecanismo de transação tributária muito avançado para os nossos padrões culturais. O fisco poderá, caso a caso, transacionar com o devedor dando um desconto de até 50%. Como se o crédito fosse privado. A negociação, inclusive, tem caráter privado. E os outros 50% vai pagar em até 15 anos.
É a chamada transação tributária. Que está gerando muita polêmica, né? O projeto que o governo mandou deu esse prazo de 15 anos, mas sem descontar o valor do crédito. O prazo atualmente é 7 anos, né? O prazo normal é de 5 anos, mas se a empresa está em RJ, em 2014 alteraram para tributos federais, subiu, né, para 84 meses, né, como a lei diz. E então essa transação tributária é uma das grandes assim meninas dos olhos que os devedores estão aguardando com a aprovação da lei. Tá? E aí você já percebe como o tema ele tem muita sensibilidade. Eu estou desde abril no grupo de trabalho, porque o que aconteceu? Trocou o governo, esse projeto é do Temer, certo? Trocou o governo, o que o governo quis fazer? Já conversa com o deputado lá da Câmara, já monta um substitutivo executivo Câmara, já apresenta na Câmara, passa no Senado e aprova, tá? E eles tinham a agenda de concluir esse trabalho no fim do ano. Teoricamente, se você olhar os andamentos, eles estão apensando os outros projetos. Em novembro, agora, outubro, apensaram projetos, mas a comissão especial, que foi constituída em maio, não concluiu os trabalhos. A gente não sabe, tudo é possível que saia até esse ano, mas a gente não tem previsão sobre esse assunto. O mais provável é que não. Tem uma outra coisa que é o seguinte, a lei atual facilita muito a vida de credores retardatários habilitarem seus créditos. Isso vai acabar. Então vai ter muito credor que vai ficar sem receber porque não estava atento aos prazos. Tá? Isso eles vão apertar, o projeto vai apertar bastante esse ponto. Tá? Bom, tem a questão do administrador judicial. E esse ponto é terrível, porque pouca gente sabe disso. Apesar que se você pegar lá o artigo 36, se eu não me engano, é inciso 2, a linha B, tem um vetado lá. A gente vive nessa lei, desde 2005, aquilo que os americanos chamam de moral hazard, né, o risco moral. Somente o juiz que nomeia o administrador pode destituí-lo. E a remuneração do administrador é um crédito extremamente bem classificado entre os primeiros. E os juízes costumam fixar o prolabore do administrador em remunerações mensais. É fato que a lei não permite que ele saque todo o valor mês a mês. Um percentual, se eu não me engano, é 40% ou 60%, tem que ficar até a conclusão do processo, mas não deixa de ser uma poupança forçada. Consegue entender o conflito entre a pessoa do administrador e a função dele? Porque se ele encerra um processo desse em uma falência, por exemplo, ou uma RJ, depende mais, mas uma falência, se ele encerra em 6 meses, ele recebeu 6 meses de remuneração. Se ele demorar, como aconteceu, Sulfabril, né, Malha, faliu em 99, vendido em 2013. Só sucata não, a empresa é extremamente produtiva, porque na falência tem o seguinte critério, as dívidas da empresa falida, da chamada massa falida, tem um nome, né? Créditos extraconcursais. Na hora de ele paga a remuneração dele, os empregados da massa, ele paga os credores da massa, ele paga todos os atores envolvidos no business. E os créditos tributários da massa falida são os últimos extraconcursais, ou seja, dá para você trabalhar com uma empresa falida com isenção fiscal. Porque ele demora 10 anos para vender, a empresa está funcionando, ela vai ser vendida, sem as dívidas. Mas as dívidas extraconcursais têm preferência. O dinheiro que se pega pela venda, paga-se os extraconcursais. E de repente não se paga o último, que são os tributários. Então, o projeto está acabando com isso. Está exigindo a venda da empresa falida em 90 dias. O preço que pegar. Vai acabar essa indústria da falência na mão do judiciário. E aí vocês já podem imaginar os lobbies envolvidos, né? Contrários ao projeto.
Uma outra coisa, 30% dos juízes já aplicam regras de licitação para a escolha de administrador judicial. A lei não prevê expressamente. Claro que os princípios gerais da administração pública estão acima da lei. E o projeto cria uma licitação simplificada, um processo competitivo, criando até remunerações mais generosas para administradores mais céleres, né? Invertendo a lógica. O que esse dispositivo que eu falei, que é vetado do 36, o que ele dizia? Que os credores podiam destituir o administrador judicial. Isso foi vetado pelo Lula, dizem, né, a pedido do judiciário. Então, isso vai mudar. Agora, aqui, ó, a remuneração, né, do administrador pode ser fixada pelo juiz, pode ser contestada pelo devedor ou pelo Ministério Público, né? Vai ter um pouco mais de controle também sobre esses valores. E o que eu estava falando, ó, permissão para os credores em assembleia destituírem o AJ. Isso existia na lei aprovada no Congresso, mas o Lula vetou. Então, na verdade, nunca aconteceu, né? Uma coisa polêmica. Hoje, qual é o prazo para uma empresa em RJ pedir uma nova RJ? RJ da RJ. 5 anos. Aí o que isso significa? Fácil entender. Se a empresa negocia pagar em 15 anos e ela põe o seguinte no plano: os primeiros 5 anos eu vou pagar menos, tá? Eu estou em dificuldade, mas do 6º ano ao 15º eu vou pagar parcelas gordas para vocês, meus caros credores. E aí os credores topam, aprovam uma RJ assim. Qual é a quarentena hoje? Entre a obtenção da primeira RJ e o pedido da segunda RJ, a quarentena é de 5 anos. Quando entra, a empresa vai pagando 1, 2, 3, 4, 5 anos. Quando entra o 6º ano, que a empresa vai começar a pagar mais, porque esse era o plano, qual é a brilhante ideia da empresa? Pagar ou pedir outra RJ? Pagar só em último caso, né? E isso o projeto está piorando, porque ele está diminuindo a quarentena de 5 para 2 anos na RJ. Essa quarentena de 2 anos já existe na recuperação extra, né? Mas está diminuindo. Aqui tem resistência no substitutivo, talvez seja mantido 5 anos. Tá. Bom, uma outra característica para evitar fraudes, aqui não envolvendo grandes, mas envolvendo empresas menores. Tem muitas empresas que pedem RJ e são fantasmas. A empresa não funciona. E está lá pedindo RJ. E o juiz está oficiando, e tem administrador. A empresa não funciona, a empresa não existe na vida real. Então, o projeto está criando uma espécie de um inspetor, que nos primeiros dias após a distribuição do pedido, ele vai verificar se a empresa funciona, se ela existe, se os pedidos correspondem aos fatos. Tá? E uma outra coisa que vai dificultar a indústria da recuperação judicial. A empresa não vai mais conseguir uma RJ só porque pediu. Ela tem que provar hoje que ela está em dificuldade financeira e ela tem que também demonstrar os caminhos para sair da crise, porque se não demonstrar isso, também não consegue. Isso não muda, mas isso fica mais rigoroso. Vocês vão ver no projeto uma série de regras de contabilidade e de pareceres e de auditorias, uma série de amarras para que fique cada vez mais difícil para o empresário inventar a sua própria dificuldade econômica como forma de conseguir os benefícios de uma recuperação judicial. Tá? Então, essa parte da contabilidade, ela vai ficar mais rigorosa, né? Aí também tem aquela coisa que na advocacia a gente sabe. Tem empresário que percebe, né, que em certos estados os juízes são menos rigorosos com os critérios contábeis, em outros são mais rigorosos, e aí tenta, então, conduzir o processo para esses estados. Isso pode acontecer. A ideia é dificultar esse tipo de manobra, esse tipo de abuso. Créditos trabalhistas, hoje numa RJ, tem que ser pagos em até 1 ano. A Oi pagou os dela no 11º e no 12º mês depois da homologação do plano. O projeto aqui piora a vida dos empregados, porque aumenta o prazo de 1 para 3 anos.
para pagar em 3 anos. Aqui eu já tinha dito, né, o prazo da Assembleia é 120 dias e se suspensa, mais no máximo 90 dias. Agora, uma coisa que é novidade, é do direito americano, e nós nunca tivemos a coragem de copiar, dessa vez teremos. O Brasil é um país engraçado. Se você olhar o 56, parágrafo 3º, o devedor não pode ser obrigado a concordar com os credores nas alterações do plano de recuperação judicial. O devedor pode ter a dignidade no Brasil de falar, se for para fazer do jeito que os credores querem e que eu não quero, eu prefiro minha falência. E vai à falência. O capricho do devedor, hoje, impede que os credores mudem o plano contra a vontade do devedor. Se for contra a vontade dele, ele tem a dignidade de falir uma empresa por um ato, um exercício de um ato individual. Qual que é a mudança, pessoal? Se os credores juntarem 2/3 dos votos, eles podem empurrar uma RJ contra a vontade do devedor e geralmente afastando o devedor da empresa dele. E o projeto diz uma coisa incrível, que se isso acontecer, a partir do momento em que o devedor é afastado, os atos jurídicos serão desafiados contra os credores, ou seja, problemas de gestão gerarão responsabilidade para quem? Para os credores e não para o dono da empresa. Como querendo dizer, os credores querem assumir a empresa? Que assumam, mas vão sofrer as consequências se algo der errado. Tá certo? Então isso vai ser possível, tá? Possibilidade de os credores aprovarem um plano de recuperação judicial contra a vontade do devedor. Isso não é possível hoje de nenhuma forma. Mas o projeto está abrindo aqui uma nova regra, então. Tem muita discussão que hoje os solidários, né, o fiador, o avalista da empresa de recuperação, eles acabam sendo executados paralelamente. O projeto está piorando a vida do credor, dizendo que agora, se o devedor entra em RJ, os solidários também não podem ser executados. É brincadeira de mau gosto. É bom vocês saberem então, né? Conversar lá com o deputado. Isso aqui não pode. Pois é. Tem uma coisa que tem muita gente que ainda não conhece, a cláusula DIP. Deep Finance, Debitor in Possession, que é o seguinte, isso daí colocaria um civilista, né? O direito empresarial eu acho que é mais emocionante, porque ele lida com a fraude, com o abuso, de uma maneira mais suave, né? O direito civil é muito moralista, religioso até, né? Brinco que direito civil é religião. Todo professor de civil você pode olhar, ele queria ser padre e não teve coragem, né? Queria ser freire, não teve coragem. Ah, não, o direito empresarial, pessoas muito honestas, com muito caráter, tem mais dificuldade com a matéria, né? Essa matéria ela privilegia estelionatários, né? Pessoas, né, sociopatas, né? Tem mais facilidade em aprendizado de empresarial. É que, na verdade, direito empresarial, a gente está vendo aqui, é uma forma de dar o cano dentro da lei, né? Literalmente. Só que assim, quando você fala isso diante de advogados, diante de grandes bancas, geralmente, né, os meus amigos que advogam em grandes bancos falam, olha, Jacques, é inadmissível você falar isso, ninguém vai te respeitar, né? Eu falo isso também não é por protesto, não, ou porque eu sou contra o capitalismo, nada disso. Eu falo apenas para fins didáticos. Juro que a minha intenção é só essa. O que é o Deep Finance? É o seguinte, aconteceu com a Chrysler, no bailout dela, e muitos que leram o jornal viram a Fiat adquirindo a Chrysler, né, e o grupo, né, que tinha a marca Jeep, a marca Dodge, mas os donos da Chrysler não aceitaram, porém eles não tinham mais o poder de impedir. Foram os credores da Chrysler que obrigaram a venda da Chrysler para quem quisesse comprar, e no caso a Fiat apareceu e comprou. É o seguinte, imagine que você tenha o seu automóvel alienado a um banco. Então você só tem a posse. Você é o DIP, o devedor na posse, porque você não tem a propriedade. Você não quitou? Fácil, simples.
Imagine que você pudesse alienar de novo o carro que você já alienou. Agora você entendeu o que é Deep Finance. A empresa em recuperação diz, eu estou no buraco, se eu não tiver dinheiro novo, eu vou acabar falida. Mas eu tenho uma grife importante, eu tenho muitos ativos, a empresa gera muito faturamento, não podemos deixá-la morrer. Tudo que eu, devedor, tenho já está alienado a vocês, caros credores. A minha ideia é que vocês me autorizem a alienar tudo novamente para um novo grupo de credores, para um dinheiro novo, e no caso de falência eles terão preferência sobre vocês. Mas isso não é imposto, tem que ter a anuência da maioria dos credores. Se isso acontecer, entra no sistema chamado Deep Finance. E a lógica econômica é que esse novo dinheiro vai ser tão bom, mas tão bom, que ele vai tirar a empresa do buraco e ela vai pagar os novos credores e os antigos e todos morreremos felizes. Ficaremos felizes. Tá certo? Uma coisa que me surpreendeu nesse grupo de trabalho aí no GT, lá no ME, tem um juiz muito famoso, né, um dos que mais julgou o Daniel Carne, o juiz que mais julgou a RJ no Brasil. E estava discutindo isso no projeto, o Deep Finance é um capítulo inteiro, ele tem uma série de regras, é bastante detalhado. E uma hora ele dizendo, olha, isso é bom até porque nós já estamos fazendo. Então, de repente, já está acontecendo isso. Entendeu? Mas não está na lei. Está nos usos e costumes judiciários e creditórios, tá? Vocês vão ter que se acostumar, quem, né, lida com essa lei, com dois conceitozinhos novos aí, ó. Consolidação processual e consolidação substancial. É a questão de grupo econômico em RJ. Quando o grupo econômico vai para uma RJ, tem três situações possíveis. Primeiro, só uma empresa do grupo vai para a RJ. Então o grupo não foi, certo? Ou se vai todo o grupo para a RJ, tem duas situações possíveis. Vai todo o grupo num processo só, RJ do grupo, é a chamada consolidação substancial. Ou vai todo o grupo para a RJ, mas vai ter um processo para cada PJ. Uma RJ para cada PJ. Se for essa, e a lei permite os dois, tá? O projeto. Se for essa opção, é a chamada consolidação processual. Vários devedores de um mesmo grupo econômico, cada um com sua RJ. Podendo, agora, o que está em jogo nisso aí, hein? Isso aí é tema crista da onda. Oi? É o seguinte, advocacia. O majoritário lá, o controlador, tem um grupo econômico. Tem uma empresa dele que dá lucro e tem uma empresa dele que só dá prejuízo. Qual a ideia brilhante dele? Põe RJ, a que dá prejuízo. Ela pode falir, né? Porque pode não dar acordo. Qual é o perigo? A falência de uma empresa do grupo aplicar-se, né, a famosa desconsideração para quebrar outras empresas do grupo. O que o empresário quer? Ele quer blindar. Ele quer separar, ele não quer deixar que a fragilidade de uma empresa do grupo contamine as empresas saudáveis do grupo. Hoje está na mão do juiz se ele vai caracterizar ou descaracterizar. A ideia é tirar do juiz esse poder, via lei. Na hora em que se opta, o devedor vai ter esse direito. Quando ele optar por consolidação processual, que é esse caso em que ele tem um grupo econômico, várias empresas no azul e uma no vermelho. E ele tá com, ela já está perdida, essa empresa. Ele está com medo da contaminação. Se ele faz consolidação processual, como são vários processos, um para cada empresa, o juiz não pode aplicar desconsideração naquilo que o juiz já autuou como processos separados. Impede que o juiz contamine o grupo por causa de uma empresa ruim. É isso que está em jogo.
vamos lá. A recuperação extrajudicial, sabe o que se comenta dela? Que ninguém usa. É o que eu ouço em todo canto. Eu não acredito nisso. Tem o artigo 163. Que dizem que a Rede Globo usou. Que diz assim, se 3/5 dos créditos der a negociação, prazo e desconto, a turma dos 2/5 que não quer dar prazo nem desconto são obrigados a dar. Ou seja, eu tenho um carregamento pela maioria qualificada de 3/5. Então, por exemplo, se um credor tem 10 milhões de crédito e o outro tem 2 milhões, claro que esse com 10 milhões é mais de 3/5 em 12. Se esse cara de 10 milhões der um desconto de 50%, o credor que tinha 2 milhões descobriu que o crédito dele valia 1 milhão e não tem a quem recorrer. E isso é possível ser feito na recuperação extrajudicial, desde que um juiz homologue. Só que, por que muitas vezes não vai ao judiciário para homologar? Aqui já é uma imaginação da minha cabeça. Na hora que o credor de 10 milhões, o cara só tem 2 credores, tá? Um de 10 e um de 2. Na hora que o de 10 milhões assinar que deu desconto de 50%, o advogado devedor bate na porta do credor de 2 milhões dizendo assim, ó, se eu for na justiça, homologa, seu crédito vai valer 1 milhão. Vamos conversar? Eu venho aqui por educação a você, porque eu não preciso de você. E aí muitas vezes o credor, percebendo que a causa está ganha para o outro lado, ele fala, então me paga 1.200. Porque aí não temos 200 mil reais de custo, né, para mover a máquina. Tudo bem? Então eu não acho que ela não seja usada, mas se você conversar em geral com quem é do assunto, não é usada, não é usada a homologação dela. Mas eu imagino que o 163 está sendo usado nos escritórios de advocacia e nas negociações entre credores. Porque como é causa ganha para um lado, isso vira instrumento de negociação na mesa. Né? Vamos lá. Querem melhorar a RE. 3 coisas para dar uma turbinada nela. Primeiro, permitir a inclusão dos créditos trabalhistas. O primeiro aperto do empresário, ele já falou, eu queria que vocês me ajudassem. Segunda coisinha, trabalhista na RE, que não pode hoje, é só na judicial. 161, parágrafo 1º proíbe, vai permitir. Segunda coisinha, lembra que tem um grupo de empresas como a OAS que o objetivo não é negociar, o objetivo é só suspender as demandas? Vamos criar a suspensão na RE. E a terceira medida, como a RE é uma negociação corpo a corpo, credores-devedor, a ideia, às vezes o corpo a corpo é uma coisa assim muito tensa, né? Porque devedor, quando chama credor para conversar, é tudo menos pagar. Quando você paga, você manda o comprovante no WhatsApp, manda nem bom dia, manda só o comprovante. Tá. Você não dá nenhuma palavra. Outra pessoa que obrigado. Agora, quando o devedor chama para uma conversa, o credor é tudo menos pagar. Se fosse pagar, não precisaria conversar, nem ia querer conversar. Então, muitas vezes, o devedor convoca credores para uma recuperação extra, uma assembleia, e os credores não aparecem. A ideia é colocar o judiciário, mas manter o nome de recuperação extra. Cria-se um mediador, que o juiz indica, e ele faz uma tentativa de recuperação extrajudicial, de assembleia de recuperação extrajudicial. Né? Desde que tenha lá 2/5 dos credores apoiando essa iniciativa aí do mediador. Tá? Olha lá, pessoal. Qual foi um dos grandes problemas no caso da Oi? Os créditos de multas da Anatel. Quanto que a Anatel tinha em crédito de multa? 1 bi. Quanto que a Oi propôs pagar para a Anatel na proposta do plano? 1 milhão. Por um crédito de 1 bilhão.
os conselheiros da Anatel, teve até uma discussão, porque isso foi parar na AGU, mas os conselheiros da Anatel não aceitaram nenhum desconto, nem de 1 centavo. Qual é o problema desses créditos que envolvem multas? Pela lei atual, eles são subquirografários. Eles não têm valor. O projeto quer mudar. Quer dizer, olha lá, na falência, os créditos de estatais, né, Estado em geral, não tributários, ganham destaque após os tributários. Por quê? Porque por que a Oi ofereceu tão pouco à Anatel? Porque ela entende que numa falência, a Anatel não receberia esse crédito. Então, já que é para recuperar a empresa e impedir a falência, créditos que na falência são muito fracos, geralmente sofrem um deságio muito grande na RJ. Né? Dizendo, ó, você não tem opção de falência, você não recebe nada, então qualquer coisa é melhor que nada. Aí tem uma polêmica, né? Porque os juros não correm, né? Só corre correção monetária na falência. A ideia é de que os juros sejam devidos, mas pagos por último, né? Após os subordinados. Claro que a eficácia de uma norma dessa não existe, mas é melhor ter aí a possibilidade ou não. Pode acontecer, né? Aí nos extraconcursais vai privilegiar o DIP. O DIP Finance vai ser pago. Essa alienação da alienação vai ser pago antes até da remuneração do administrador judicial. Tá? E uma novidadezinha aí, né? O fisco poderá pedir falência. Por que o fisco não pode pedir falência hoje? Pega a lei atual, 97, inciso 4. Qualquer credor pode pedir falência. Mas de onde que você tirou que o fisco não pode pedir falência? STJ. Entendeu que a lei de execução fiscal é uma lei especial, tão especial, que o fisco não poderia se valer de outra lei para cobrar o seu crédito, pedindo falência. E o STJ, quando fez isso, ele criou uma confusão, porque daí, como a lei de falência manda suspender as execuções, né? Falência, RJ e falência, o fisco entendeu que não suspendia a execução fiscal na falência, como o tribunal acabou dizendo que não suspenderia mesmo, mas quando o fisco coloca a mão no dinheiro, o tribunal diz que a privilégio é da massa. Então faz o fisco executar sem receber o dinheiro. Fica uma coisa assim, um conteste. Tem uma coisa que incomoda o judiciário, isso aqui com certeza o judiciário vai ser a favor. Essas falências de empresinhas que não tem nada, só dívidas. Porque gera processo, ninguém quer ser administrador judicial, dá trabalho, né? Falência de microempresa, empresa pequena. Aí eles vão criar um rito sumário lá. Em caso de não existirem bens do falido, o procedimento vai ser concluído em 1 mês. E vai ser dispensado uma série de requisitos que existem hoje na falência. Tá? E os credores, se eles quiserem, eles prosseguem o pleito, mas eles vão pagar o processo. Os credores vão ter que pagar. Toda vez que não forem encontrados bens do falido. Eu já disse, né, que o projeto está otimista aí, né, quer que a falência seja resolvida em 90 dias. E as obrigações do falido hoje são extintas 5 anos, né? Se não houve crime falimentar, pelo 158, vai cair de 5 para 2 anos. Aí vai ter facilitação para reabilitação de falido, facilitação para autofalência também. A ideia é estar dentro do pacote de desburocratização, permite autofalência mais facilmente. Aí a insolvência civil continua, mas ela passa a ser julgada pela vara de falência. Sai das varas cíveis, tá? E tem um capítulo longo no projeto, esse último ponto aqui, que é o quê? Que é o transfronteiriço. Qual é o problema do transfronteiriço? Além da articulação do processo entre vários países, esse não é o maior problema, também é um grande problema. O maior problema é troca de informações entre os países. Porque como essas informações são confidenciais, quando um outro país, um outro processo, né, um judiciário de um outro país pede uma informação, nós não damos. E o mais engraçado é que como a legislação lá é mais avançada, Estados Unidos, por exemplo, quando nós pedimos a informação a eles, eles nos dão. Então, está pegando mal para o Brasil não ter essa regulamentação, o projeto está corrigindo esse erro, né? E tem uma lei modelo da Uncitral, então está tudo pronto.
se utiliza aquela lei nos artigos, no capítulo próprio. Vai melhorar, né, a proteção contra a fraude de credores e a proteção dos credores nacionais em face dos estrangeiros. Tá? E também facilitar o compartilhamento de informações processuais em países distintos. Isso é uma falha que tem na lei, a lei não fala nada sobre o assunto. E então vai ser corrigido. Né? Em síntese, são esses os pontos aí da reforma da lei de recuperação e falência, pessoal. Fico à disposição de vocês aqui. A Caixa trabalha bastante com recuperação judicial. Nós temos grupos que trabalham só com isso, né? Florianópolis, nós tínhamos um núcleo de recuperação e acredito que seja assim nos demais jurídicos também. Então, esse é um assunto de muita importância para nós, e essas alterações já vão nos ajudar a enfrentar algo que já é muito difícil e parece que ficará mais difícil ainda, né? Queria saber se os colegas têm dúvidas, têm perguntas para fazer para o professor. Não? O tema é chocante, né? O Duílio? Duílio? Só fala no microfone, Duílio, porque está sendo gravado e para quem estiver assistindo fica mais fácil de ouvir. Boa tarde. Olá, boa tarde. Uma pergunta, talvez por desconhecimento desse regramento novo, eu sei que está há muito tempo orbitando aí no parlamento, mas tem alguma coisa sobre os créditos, tanto fase administrativa como posterior, porque a gente tem um problema muito sério, eu vejo assim, de uma classificação de crédito, aí o plano é homologado muitas vezes, depois tem uma reclassificação, e aí tem uma reestruturação do pagamento da dívida, é uma bagunça isso daí, assim. Tem algum marco, alguma coisa assim, que a lei nova prevê? Tem alguns pontos que eu não comentei hoje, né, e esse é um deles, então vamos a ele. Para vocês terem uma ideia, a criatividade da recuperação judicial, né, quer dizer, aquela coisa que tende ao infinito, então eles criaram algumas classificações de crédito na recuperação que não existiam na lei de falência. Porque os créditos são classificados no capítulo da falência. E meio que isso é usado no restante da lei. Mas você não tem uma classificação objetiva de créditos na RJ, porque, por exemplo, se um plano de RJ disser que os quirografários serão pagos antes dos que têm garantia, e se ambos toparem, por maioria, se a votação passar, vai passar. Né? Não é provável que isso aconteça, mas vai passar. O que o projeto faz é o seguinte: todas as classificações de crédito, com quaisquer critérios que os advogados criativos queiram ter, serão aceitas, à exceção da mudança da natureza do crédito trabalhista. Então, todos os demais, né, poderão ser modificados. Geralmente, o que eles fazem é aquela história do credor parceiro, né, que é um sujeito que presta serviço ou oferece bens e ele vende fiado, né, e ele tem um crédito acumulado, e se ele continuar prestando serviço, oferecendo bem, então aquele crédito que ele tinha passa a ter, né, uma posição mais destacada, mais privilegiada na negociação e no recebimento. Tá certo? O projeto vai simplesmente dizer, olha, não mexa com os trabalhistas, e o resto vocês façam o que queiram, no plano da RJ. Na falência é que os créditos administrativos passaram agora a se tornarem, porque aqueles créditos privilegiados que existem desde 1850, né? Por que existe esse nome privilegiado se começa com trabalhista, passa por garantia real, vai para tributário, chega em privilegiado? Privilegiado de quê? Né? A lei quis debochar do credor, chama ele de privilegiado, é porque a razão é histórica. Em 1850, lá o Código Comercial, né, que nem era falência, era das quebras, só tinha 3 créditos: privilégio especial, privilégio geral e quirografário. Não tinha trabalhista, era escravidão. Garantia real até 1959, o credor recebia em processo paralelo, porque hipoteca, tá certo? Penhor e anticrese era um processo paralelo, o bem não era arrecadado.
é que em 1960 alteraram a lei de falência para incluir a preferência dos trabalhistas. E aí o Supremo, em 67, julgou uma discussão dessa, dizendo, mas espera aí, a lei de falência de 45 diz que quem tem garantia real não se submete aos efeitos da falência, nem o credor, nem o bem. Ele vai executar paralelamente. Aí uma lei de 60 altera um ponto da lei de falência, dizendo que os trabalhistas têm preferência. E agora? Se não há dinheiro para os dois, quem vai ficar com o dinheiro? E aí o Supremo disse, olha, realmente o sistema de hipoteca previsto no direito civil, ele está desconfigurado na lei de falência. O credor não vai ter esse privilégio. O bem vai ser arrecadado e o dinheiro vai primeiro para os empregados. E é por isso que a lei de alienação fiduciária é de 68, porque a decisão do Supremo é de 67, que tira da hipoteca a força que a gente aprende, que só existe nos livros de direito civil. Não existe em outro lugar. E aí o que vai acontecer? Na falência, esses créditos administrativos vão ter essa preferência depois dos tributários. Eles eliminam privilegiados, então tributários administrativos e, digamos, em seguida, quirografários. Mas na RJ, o dispositivo do projeto é claro, poderá ser criado qualquer critério, desde que não se altere a natureza dos critérios trabalhistas, dos créditos trabalhistas. E tem uma outra discussão sobre a arbitragem. Porque a arbitragem, nessa lei, ela tem um limite de penetração. Tá? E é um limite curto, porque o que se permitirá na arbitragem é que o árbitro identifique o valor do crédito. O valor. A natureza do crédito continua sendo decidida por um juiz estatal. Então, o árbitro não pode interferir na análise da natureza do crédito. Tá? Isso está no projeto também. É isso daí. Agora, a gente não tem uma regra de crédito administrativo na RJ, que cria uma trava na RJ. Tanto que você está vendo que a única trava que tem são os trabalhistas, e ainda estão, né, digamos assim, diluindo a trava, né, de 1 para 3 anos. Né? É isso. Johnny, por favor. Bom, acho que não deu. Deu? Tá. Um problema que hoje a lei, na verdade são dois problemas que a lei atual tem e que eu queria saber se de repente o projeto ele modifica, é com relação à cientificação dos credores, né? Hoje a cientificação, a intimação dos credores se dá por meio da publicação dos editais, né? Que muito dificilmente os credores acabam conseguindo fazer como é que eu vou dizer, um controle sobre esses editais que são publicados, né? E também com relação aos prazos, né? Porque a lei atual tem aquela divergência com relação aos prazos de direito material e de direito processual, a divergência com o próprio Código de Processo Civil. Então eu queria saber se o novo projeto ele trata desse assunto e se tem alguma diferenciação em relação à lei atual com relação a esses dois aspectos, né? Tá. O primeiro ponto, com certeza, o projeto trata, que é o seguinte, está sendo dado ao CNJ algumas atribuições. E eles vão tentar, ao máximo, jogar a fase de habilitação para meio eletrônico, autorizando o Ministério Público e a Advocacia Pública até acesso integral ao processo. Tá? E o sistema eletrônico vai funcionar via administrador judicial, que vai montar um site, coisa que já existe em alguns casos, mas isso vai ser padronizado com normas do CNJ. Tá? Porque hoje, o que os juízes falam, né, se eles estivessem aqui, eles falariam, é que não dá para cumprir esse prazo de marcação de assembleia por causa da verificação, habilitação e impugnação dos créditos. Que aí torna-se impossível marcar uma assembleia se eu não sei quem é credor e qual é o valor do crédito dele. Tá certo? Então isso daí vai ser uma pressão em cima do CNJ, para fazer, não só regulamentar e fazer funcionar. Né? Sobre o segundo ponto, essa disputa de prazos, eu confesso que eu não me recordo agora se há no projeto um tema sobre isso. Eu creio que não.
né? E realmente, né, isso pode continuar criando, né, essas dificuldades que já existem, né? Mas eu não tenho certeza. Rubim. Ligou? A lei atual exclui, embora muito mitigado pelo judiciário, os créditos garantidos com alienação fiduciária da recuperação judicial. Isso continua? Isso vai mudar. Para você ter uma ideia, o artigo 84, que é o dos créditos extraconcursais, ele vai tratar esse credor proprietário fiduciário como um credor extraconcursal. Porque hoje as restituições, elas são feitas antes mesmo de se pagar os créditos extraconcursais, né? A ordem hoje é pagar aqueles 5 salários mínimos por credor, né, do 151. E se você pegar a lei atual no 149, realizar as restituições, 1, pagos extraconcursais, 2, aí vai para os concursais. A ideia é que as restituições, elas vão continuar existindo, mas elas não vão ser prioridade máxima. Esse credor do Deep Finance vai estar na frente. Se eu não me engano, até a remuneração do Ministério Judicial também vai estar na frente. Então, o que vai acontecer se o projeto passar é que esse sistema atual de alienação fiduciária, né, ele vai ter uma mitigação. Tá? No caso de falência, essa tranquilidade que o proprietário fiduciário tem de restituir o bem, ficar com o bem, né, se pagar ou até depositar um valor se o crédito for inferior ao do bem, essa tranquilidade vai desaparecer. Porque se na RJ autorizaram Deep Finance, significa que na falência esse credor com propriedade fiduciária não vai ter mais a restituição como ele queria, não. O procedimento se mantém, o nome se mantém, mas o efeito de retomar o bem, não. Vão ter créditos prioritários. Tá? E aí quando você pega o projeto, no 84, ele fica muito complexo, porque quem fez esse projeto, né, os técnicos que fizeram, eles tentam reduzir ao máximo a especulação por parte do juiz, porque está tudo em inciso. 1 por 1, escadinha. Esse crédito, depois esse, depois. A restituição aparece lá em terceiro. Que é uma coisa inconcebível hoje, né? A restituição está dentro de uma classificação creditória, mas é assim que vai ficar. Eu acho que a minha pergunta, eu não entendi a resposta. Na verdade, o credor fiduciário hoje, o credor com alienação fiduciária, nem participa da RJ. Não, eu falei mais focado na falência, não é isso? É porque a minha pergunta está voltada para a RJ. Sim, perdão, desculpe. Sim. Na RJ, como funciona atualmente? O credor não participa, porém, ele não consegue colocar a mão nos bens essenciais enquanto, né, o período do stay não foi concluído, né? E isso muitas vezes faz com que, por exemplo, uma empreiteira que tem um parque industrial, tem lá maquinário caro e pesado, um empresário de agrobusiness que tem lá, né, as colheitadeiras que são caríssimas, tudo em alienação fiduciária. A empresa entra com RJ, o juiz não marca a assembleia e o devedor não paga o banco, não paga o credor. E aí quando o credor move, busca apreensão, no caso de alienação fiduciária, mas os bens essenciais não saem até o juiz marcar a assembleia, né? Essa consequência, ela é mantida no projeto. Aqui, os credores sempre tentaram, né? Esse foi um lobby insistente dos bancos no Congresso de tentar mandar retirar os bens essenciais. Só que assim, a coisa é tão grave que, para você ter uma ideia, na recuperação judicial, nós sabemos que a execução fiscal não para. E nós sabemos que na recuperação judicial você não tem crédito tributário em recuperação judicial. Não entra. Mas se você olhar os precedentes do judiciário, o STJ aí liderando, o fisco não consegue desapossar na execução fiscal.
se a empresa está nessa fase do stay de RJ, o físico não consegue. Tem até um tema no STJ agora, né? É objeto repetitivo, né? Eu não lembro, 984, sei lá, não lembro. Olha, a coisa é isso. tão grave, assim, pensando sob a ótica do credor, tá? A coisa é grave pelo seguinte, por exemplo, o caso da Avianca, não sei se vocês... eu dei um curso para o pessoal lá da ANAC e tive a sorte de, poxa, um dos alunos ser o procurador-geral da ANAC, então ele me ensinou muita coisa, né? E ele acompanhou de perto o processo da Avianca. O que acontece? É uma coisa que todo mundo deve saber, mas uma outra que talvez pouca gente saiba. Há um tratado internacional que exige que o juiz não impeça a retomada das aeronaves nem no período do stay. Então, assim, recuperação judicial de companhia aérea é como aquele filme de ficção científica. Tá? É história em quadrinho, não existe. Porque nenhuma companhia aérea tem o direito de permanecer com aeronaves, que elas são arrendatárias, certo? Elas não são donas. Cada aeronave daquelas são quantos milhões de dólares? 80 milhões? 100 milhões? Aquilo tudo pertence a banco. Então elas são o quê? Arrendatárias de leasing. E há um tratado internacional, se não me engano, um desses aí de Costa Rica, que diz o seguinte, olha, se uma companhia aérea entra em RJ, tudo bem. Só que as aeronaves não vão ficar. Se ela pagar o leasing, bem. Se ela deixar de pagar o leasing, as aeronaves não vão ficar um minuto. Não tem período, não tem efeito de retenção de bens essenciais no caso de aeronave, certo? Tratado internacional, certo? O que o juiz fez no caso da Avianca? A aeronave não sai. É bem essencial, tratado internacional é uma sugestão de... O tribunal derrubou a decisão do juiz. O tribunal demorou 30 dias para derrubar a decisão do juiz, certo? O que o meu amigo lá me disse? Não sei se é verdade, mas o procurador-geral da ANAC deve ter falado a verdade. Que os credores para 2020 vão incluir uma taxinha a mais nos leasings de aeronaves de companhias brasileiras. Por causa desses 30 dias. Então todos nós vamos pagar um pouquinho a mais. Porque um juiz engraçado quis manter as aeronaves da Avianca por 30 dias contra um tratado internacional. Quer dizer, que ele não quis manter por 30 dias, né? Ele quis manter pelo todo o período do stay aí. Né? Então, a cultura de manter o devedor na posse, mesmo não pagando propriedade fiduciária ou leasing, você há de concordar comigo que a cultura é forte, porque mesmo num cenário mais agressivo de legislação favorecendo o credor, ainda assim deu problema. Deu problema. Marquinhos? Para concluir, esse raciocínio se aplica também na RJ para os créditos objeto de cessão fiduciária, que também é uma discussão porque os juízes impedem os bancos de haver os recebíveis, a chamada trava bancária. Pois é, no modelo atual, né, se fala em bens essenciais, né? É que se você olhar a história dessas leis de recuperação e falência, desde a primeira, ela é pensada para a indústria, né? Ela não é pensada para serviço, como é o crédito, né? Isso vai mudar no projeto. Há uma tendência de favorecer o credor, tá? Que o credor consiga, isso no projeto pode mudar. E aí do registro da garantia vai destravar, digamos assim. Professor, Sim? eu já estou afastado aí há 3 anos e meio que eu parei de advogar. Mas eu não sei se eu estou certo ou não. O que eu notava, enquanto estava atuando lá, é que, quanto ao Poder Judiciário, que aparentemente o STJ e alguns tribunais de justiça estavam de acordo com a lei. Certo? Não pode, alienação fiduciária não pode, essa questão do avião, aí também. Mas vários tribunais de justiça e juízes de primeiro grau deitavam e rolavam. Não queriam nem saber nem o que está na lei, nem o que decidiu o STJ. Uhum. E aí, no STJ eu vou ganhar, mas até eu chegar no STJ, Sim.
Dá o caso aí desses 30 dias do avião, inclusive, Sim, etc. sim. É isso mesmo? O que eles estão querendo fazer para diminuir esse risco que você está colocando foi o primeiro ponto que eu comentei, que é mexer na competência judiciária, quando a empresa é de grande porte. Porque aí ela vai para vara especializada de cidade grande. Por exemplo, esse juiz que eu comentei com vocês aí, o Daniel Carnio, ele tem 130 e poucas RJs no currículo dele. É um cara que hoje é convidado para não só dar palestra, mas para aprender em todos os lugares do mundo também. Então, ou seja, ele já está, o currículo dele já está assim uma coisa estratosférica, né? Então eu imagino que vai acontecer de, mudando o critério da competência, nós vamos ter juízes ultra especializados. E a coisa vai ficar mais previsível, tá? E o trabalho dos tribunais vai diminuir, porque esse juiz já vai estar muito orientado ao que tem que ser feito. Tá bom? E vai usar a experiência internacional como exemplo. Vai fundamentar melhor a decisão dele. Muito bem. Muito obrigada, professor. Obrigada pela sua presença Eu agradeço, aqui. pessoal. Foi um dos grandes professores que eu tive quando eu comecei a fazer minha especialização em corporativo lá no IDP. Ah, sim, no IDP foi. Isso. Obrigado. Então, muito obrigada por todos os esclarecimentos e eu tenho certeza que todos aqui gostaram demais da sua palestra. E provavelmente nós convidaremos outras vezes. Se tiverem outros temas, né? Sim, Em societária, SA simplificada é um tema da moda, né? É isso. Eu peço desculpa, às vezes eu falo de uma maneira um pouco mais coloquial, um pouco mais espontânea, mas é porque eu sei que essa matéria às vezes tem dificuldade com didática, com explicar alguns conceitos, né? O empresarial ainda não é, digamos assim, a gente não está tão acostumado com a matéria, então às vezes exagera um pouquinho, né? Mas com o intuito aí de tentar passar a mensagem de uma maneira mais clara. Tá ok, pessoal? Obrigado. E, professora, eu gostaria de chamar o Duílio para entregar um agradecimento da associação, Muito obrigado. em nome de todos os advogados. Nosso diretor de comunicação. Muito obrigado.